Fala, alunos e alunas! Fala, minha galera do YouTube! Fala, minha galera do Spotify! Resolução estratégica de questões, professor Alain Vinícius, questão de número 80. Vamos que vamos, galera! Vamos que vamos! Vamos ver o que é que nos espera nessa questão. O que é que eu, professor Alain Vinícius, preparei para você. Atenção, você que está no YouTube, já se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa a sua curtida. Se você está no Spotify, se inscreve no podcast do Professor Alan e ativa as notificações. Vamos juntos? Vamos enxergar qual é a dimensão dessa questão, seguindo todo o nosso padrão de resolução. Então, é importante entendermos que estamos diante do método AV4.4, no cenário atrelado à resolução estratégica de questões. Então, a partir desta ótica, a partir desta linha de raciocínio, quando eu me refiro a uma resolução estratégica, o que é fundamental que você enxergue? Então, ao avaliar, ao observar a questão de número 80, o que é que precisa estar claro? Olha só, olha que questão bacana. As sociedades de economia mista que exploram atividades econômicas possuem regime jurídico integralmente de direito privado. Questão muito legal de você visualizar, mas para você resolver de uma forma satisfatória, você precisa enxergar o que eu chamo tecnicamente de padrão de resolução. Você que está aqui comigo há mais tempo, já está acostumado a entender que eu preciso saber um passo a passo para resolver uma questão de uma forma satisfatória. E nesse passo a passo, a gente olha a disciplina Direito Administrativo. Dentro do olhar da disciplina, então, Direito Administrativo, nós temos a linha do tema. Nós estamos falando da organização da administração pública, organização da administração pública, perfeito. E nesse viés, a gente está tratando de uma parte da administração pública que é a administração pública, ó, caneta brega, indireta. Quando você enxerga esse viés, quando você enxerga a linha do que está aqui aparecendo para você, o que você vai calcular em termos de rota? O que você vai calcular em termos de visualização? Sempre assim. Você vai observar, você vai avaliar que nós estamos falando das sociedades de economia mista. Mas qual é o detalhe? Se eu estivesse falando de empresas públicas, daria no mesmo o raciocínio. Só que note que eu falo de uma palavrinha importante. Eu uso a palavra regime jurídico. Quando eu uso esta palavra, como é que eu sei o regime jurídico aplicável a uma situação? Como é que eu sei esse regime jurídico? O que eu vou avaliar é sempre, caneta brega, o conjunto de normas aplicáveis. Esse conjunto de normas aplicáveis pode ser um conjunto ligado ao direito público ou pode ser ligado ao direito privado. Como é que eu vou saber esse conjunto de normas aplicáveis? Caneta brega. O regime jurídico, portanto, ele é determinado, anote com a caneta mais brega que você tiver, pela atividade fim.
Quando você olhar para a atividade fim, você vai saber se se trata de uma empresa pública, você vai saber se se trata, perdão, se você vai saber se o regime é de direito público, perdão, ou se o regime é de direito privado. Então, quando eu olho aqui para empresas públicas e quando eu olho aqui para sociedades de economia mista, o que é que você vai precisar enxergar? O que é que você vai precisar visualizar? Que elas são as únicas que podem explorar atividades econômicas. Então, pensei em empresa pública ou pensei em sociedade de economia mista, o que é que eu preciso avaliar? A atividade fim. Então, quando eu avalio a atividade fim, eu posso ter a execução de atividades econômicas. A exploração fica melhor, que é o termo que vem nas provas. Exploração de atividades econômicas. Como eu posso estar diante da prestação de serviços públicos? Exploração de atividades econômicas, como pode ser a prestação de serviços públicos. Pode ser um caso ou pode ser o outro. A depender do caso, note que a atividade fim ela está mudando. Porque de um lado é serviço público, do outro lado é atividade econômica. Só que a caneta brega que deve estar no seu cérebro é que jamais uma empresa pública ou sociedade de economia mista vai ter um regime integralmente privado. Não tem como, porque tem concurso público, tem submissão a regras de licitação. Então, o regime jurídico aplicável será sempre um regime jurídico, híbrido. O que é híbrido, professor? Híbrido, não esquece, é misto chique. Aí vai te chamar misto, a gente chama de híbrido. Híbrido. O que é híbrido, então? Misto chique. Não esquece, se gostou, escreve nos comentários. Misto chique. Então, show de bola, regime jurídico híbrido. Gostei, professor, que massa. Ok, então eu vou ter um regime integralmente público? Não, porque mesmo para quem eu estou diante da linha da prestação de serviços públicos, eu tenho que a personalidade é de direito privado, eu tenho que o regime de pessoal é seletista, então também não tem como ser integralmente público. Então a gente vai dizer que é predominantemente privado ou predominantemente público, a depender do modelo de atividade fim. Então, para as que exploram atividades econômicas, regime jurídico, predominantemente de direito privado, predominantemente de direito privado, mas não é integralmente. É predominantemente do outro lado, predominantemente de direito, predominantemente do outro lado é de direito, público. Aí você não perde a questão. Mas é sempre híbrido. Então, aqui eu posso ter afastamento parcial das normas de direito público por normas de direito privado. Isso não exclui. Agora, olha o erro da questão. Eu disse que era o quê? Integralmente de direito privado. Não tem como, é predominantemente de direito privado. Então, gabarito, você já sabe que é um gabarito errado. Não tem como perder a questão, tá certo? Então, gabarito já aparece aí como errado. Mas qual é a linha para você dizer assim,
Caramba, qual foi o start disso tudo? Como é que eu consegui identificar todos esses itens? Todos os pontos, ó, gente, eles partiram daqui. Então, tudo iniciou desta percepção. Daí a importância de você ter, ó, o que eu chamo tecnicamente de organização estratégica de estudos. Ter organização de estudos de forma estratégica é fundamental. E como é que você tem essa organização estratégica de estudos? Sabendo organizar os estudos. Se você hoje senta para estudar, mas não sabe como organizá-lo, é fundamental que você efetivamente mude o jogo a seu favor. E como é que você faz isso? Você pede ajuda. Peça uma análise individual de perfil estudantil. Como é que você faz isso? Você vai mandar mensagem neste número, no 719-9381-1035, e dizer assim, professor, eu preciso de ajuda, eu preciso modificar os meus resultados. E você só consegue modificar os seus resultados se você tiver efetivamente mudar a estratégia que você veio desenvolvendo até aqui. Então, o gabarito da questão 80 é um gabarito errado. Ainda neste tocante, é fundamental que você esteja comigo todo santo dia. E para isso, existem as redes sociais. São diversos materiais de postagens nas minhas diversas redes sociais. Então é por isso que é fundamental que você saiba o funcionamento de cada uma das redes, tá certo? E o que que a gente tem aqui? Podcast. O podcast do professor Alain, ele vai aparecer tanto no Spotify quanto no YouTube, tá certo? Existem horas pré-determinadas para cada uma das ferramentas. Então, no Spotify, então você vai encontrar aí a linha, né? De segunda a sexta-feira, às 6h06 da manhã, o podcast, ao meio-dia, a resolução estratégica de questões. No caso do YouTube, 6h06 e meio-dia, igualzinho ao Spotify, porém também nós temos simulados que são resolvidos de forma ao vivo. Nesses casos, atualmente acontecem às quartas-feiras, 14h30, e aos sábados, às 9 da manhã. Ah, professor, mas pode ser em horário diferente? Pode. Então, recomendo fortemente que você se inscreva no canal e ative as notificações. Você fazendo isso, se tiver algo novo, o YouTube irá notificar para você. Fechado? Além deste ponto, que é fundamental de você visualizar. A organização individual de estudos é um roteiro que precisa estar com você. Então, se você tem dificuldade em avançar nos estudos, se você tem dificuldade porque você ainda é iniciante, mas não sabe por onde começar, qual é o passo que você deve fazer? Ó, peça ajuda através da análise de perfil estudantil. Esse será um grande passo para você transformar a sua preparação. Fechado? Além disso, nós temos o Telegram. O Telegram é um aplicativo de mensagem semelhante ao WhatsApp, no qual todo santo dia você tem questões novas, questões inéditas, questões criadas pelo professor Alan. Para ter acesso a esse material, a este acervo de questões, está aqui exatamente como você deve fazer para ter acesso. Além disso, é fundamental que você esteja comigo no Instagram. Para estar comigo no Instagram, o que é que a gente vai fazer? Ó, atenção, atenção, no Instagram, não esquece, Instagram, prof.alanvinicius para dicas sobre aumento de produtividade, dicas sobre aumento de performance, assim como no Acerte Concursos, dicas dos diversos professores, inclusive do professor Alan com constitucional e administrativo. E se você quer ter acesso a um dos nossos cursos, é fundamental, fundamental que você enxergue o seguinte, não esquece do que eu vou te falar agora. É fundamental que você diga, mantenha contato com a minha equipe, e você diga o curso que você deseja participar. Assim, você também dirá que é minha aluna, o meu aluno nas redes sociais. Você fazendo isso, você terá acesso a um cupom de desconto especial.
qual é o cupom de desconto. Você vai dizer exatamente assim: sou aluna ou sou aluno do professor Alan Vinícius e vai citar a rede social. Fechado? Você fazendo dessa forma, você terá um desconto diferenciado na aquisição dos cursos do Acerte na modalidade presencial em Salvador, online e ao vivo através do Zoom, né? São aulas em tempo real que acontecem das 19 às 21, assim como aulas online, mas de maneira gravada. Fechado? É isso aí. Estamos juntos rumo à sua aprovação. Fechado? Grande abraço e até lá. Valeu, gente. Até a questão de número 81. Uma aprovação.